Olá pessoal, tudo bem? Bom, momentos de crises exigem criatividade e por isso, uma iniciativa da escola, da direção da escola, a gente está fazendo a nossa primeira aula virtual, tá certo? Eu espero que vocês aproveitem, vou tentar fazer o meu melhor possível nesse momento. É uma experiência nova para mim também, então tenho um pouco de paciência, Vocês têm que ter também o jogo de cintura, não só o do professor, tá bom? Pessoal, é o seguinte, nós vamos dar continuidade na nossa aula da onde nós paramos na aula passada. Não sei se vocês se recordam, nós finalizamos a primeira parte da aula, que era aquele slide que tinha, aquela apresentação que tinha 83 slides, nós finalizamos e eu tinha dito que nós, na aula seguinte, iríamos começar a aula que nós vamos falar hoje, que é Just in Time Kanban, ok? São duas ferramentas de gestão de logística, ok? Importantíssimas, tá certo? Para a nossa matéria e são ferramentas desenvolvidas já há algum tempo e aqui a maioria das empresas hoje ela aplica no seu dia a dia no controle a gestão de estoques, ok? Bom, vamos lá? Antes de mais nada, pessoal, é importante que vocês tenham o material em mãos, tá certo? Nós vamos tentar focar aqui um pouco a apresentação que eu separei para vocês, mas é legal que vocês tenham esse material em mãos para a gente poder estar acompanhando a aula. Vai ficar muito mais fácil para mim e para vocês. Eventualmente pode ser que fique um pouco desfocado, pode ser que vocês não consigam enxergar um pouco a apresentação, então tenham esse material que você já foi enviado e eu acho que seria legal você estar acompanhando desse jeito, tá bem? Vamos lá então, pessoal, começar? Beleza, tá bom? Vamos lá, Just in Time Kanban, vamos falar um pouquinho de cada um, primeiramente com Just in Time, tá certo? O que é Just in Time, ou JIT, que a gente fala, Nós já conversamos isso aqui, já mencionei várias vezes essa ferramenta de estoques, gestão de estoques, na nossa aula de logística, tá? A origem do JIT, ou do Just in Time, ela se deu no começo do metade do século XX, a partir de 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial, e ela foi originária no Japão. Tá? Por que o Japão? Um país pequeno e superpovoado, onde havia uma escassez de recursos muito grandes, tá? E por isso os japoneses têm uma filosofia de valorizar cada grão de arroz, ou seja, cada pequena coisa tem que ser aproveitada, tá certo? Especificamente, o JIT ele foi desenvolvido pela Toyota a partir da década de 70, 1973, com o choque do petróleo. Tá? O que foi o choque do petróleo nessa época? Foi a seguinte situação: os países produtores de petróleo, na época, decidiram que havia uma grande oferta de produto no mercado, porém o preço era barato. Ou seja, eles eram grandes produtores e praticamente o preço não compensava a extração. Eles fizeram uma reunião e decidiram, olha, a partir de hoje o preço do petróleo passa a ser tanto. E isso deu um grande impacto na economia mundial. Tá? Os países tiveram que se adequar também. E especificamente, só para vocês terem uma ideia, no caso do Brasil, nessa época, o Brasil era dependente do petróleo, hoje nós somos autossuficientes, mas naquela época nós não éramos. Só para vocês terem ideia, o pró-álcool ele nasceu nesse momento, final da década de 70, com o choque do petróleo, o Brasil começou a desenvolver um combustível alternativo, que foi o álcool, que hoje já é uma realidade. Enfim, o Brasil é um grande produtor e os nossos automóveis eles também rodam com álcool. Mas imagine o seguinte, você morando num país superpovoado, poucos recursos,
você tinha que aproveitar cada grão de arroz. Aí o que aconteceu? Eles tiveram que focar na eficiência, tá certo? E isso queria dizer o seguinte, focando na eficiência, bom, vamos ser o mais racional possível, ou seja, vamos racionalizar tudo que nós tivermos de recursos, tá certo? E aquilo que nós já estudamos, estoque é custo. Então os japoneses, com a Toyota, decidiram fazer com que os estoques ficassem cada vez menores na fonte, ou seja, no ambiente de produção. E eles aproximaram progressivamente a manufatura de seus clientes e fornecedores. E com isso, eles desenvolveram essa ferramenta. Tá? Qual que seriam os conceitos? Nós temos aqui alguns conceitos de JIT para vocês entenderem um pouquinho melhor. Tá? Esse aqui é um deles. Ó. O JIT é um sistema produtivo que visa atender a demanda instantaneamente, com qualidade perfeita e sem desperdícios. Tá? Vocês se recordam o que era o JIT? JIT é abreviação de Just in Time, significa nessa hora, nesse momento, agora, nesse exato momento. É esta a tradução do JIT. Então, ou seja, as empresas vão demandar estoques, mas tem que ser naquele momento. Então, você vai precisar, uma linha de produção, imagine uma matéria-prima, ela tem que estar ali naquele momento, nem antes e nem depois. Tá certo? Um outro conceito de JIT também significa produzir bens e serviços exatamente no momento em que são necessários, não antes para que não se transforme em estoque e nem depois para que seus clientes não tenham que esperar. Tá certo? É o que eu acabei de falar aí agora. É essa a tradução literal do JIT, ou Just in Time. Tá certo? Bom, e aí uma coisa que nós temos que também lembrar, o JIT ele só funciona para fluxos puxados, que é aquilo que nós estudamos também. Ou seja, você tem dois métodos de produção. Lembra? A produção puxada, que é aquela que é feita sob demanda, é aquela que nós fazemos o make to order, ou seja, fabricar sob encomenda, tá certo? E ela só vai funcionar nessa fórmula. O produzir para estoque, o make to stock, que é a produção empurrada, ela não se aplica ao JIT, ou vice-versa, tá certo? Então o JIT ele só vai funcionar para produções puxadas, tá certo? Papel de mão de obra direta e indireta também é uma coisa que faz parte do JIT. Organização e limpeza, isso é fundamental em toda empresa. Se você não tiver organização e limpeza, isso pode ser conseguido com outra ferramenta que nós chamamos de 5S, né, que são 5 abreviações de palavras japonesas que significam organização, limpeza, arrumação, controle e autogestão, ok? E fim de desperdícios e melhoria contínua, tá certo? Que a gente chama isso de Kaizen. Também é uma ferramenta ou uma filosofia de trabalho japonês. O Kaizen significa melhoria contínua, tá certo? Então as três coisas estão mais ou menos atreladas aí, ok? Bom, aonde nós vamos ter, que a gente chama de 7 desperdícios que têm que ser combatidos, né? E que o JIT pode nos ajudar. Uma superprodução. Tá certo? Se você vai ter uma superprodução, você vai gerar um estoque de produto acabado lá no final, tá certo? Espera também, isso significa que se você não tem matéria-prima suficiente, ou seja, aí no caso é a falta, você pode gerar um estoque de produtos em processo, ou seja, aqueles produtos que ainda não foram produzidos, que estão na linha de produção, esperando alguma peça, alguma matéria-prima para serem concluídos. O transporte também, ele pode impactar, porque se você escolher o modal errado ou se eventualmente tiver que esperar para descarregar ou esperar para carregar determinada mercadoria, você pode ter um desperdício. No processamento, na movimentação de materiais e
produtos acabados na sua empresa. Produção de defeitos, ou seja, isso também gera um desperdício, e os famosos estoques que a gente sempre falou, né? O estoque ele é importante, porém ele não pode ser nem mais nem menos, ok? Bom, aqui só mais ou menos um gráfico, né? um infográfico aí de como funciona a produção puxada e produção empurrada, né? Aquilo que nós falamos. Se vocês repararem a primeira parte lá em cima, vocês podem olhar na apostila, acho que lá tem mais detalhes, você vai ver ali que tem linhas, né, fases do processo de produção, aonde, por exemplo, você tem uma grande quantidade de estoques disponíveis, tá, nas linhas, porém a sua demanda é de uma peça. E olha só quanto você tem na sua linha. Quando você tem uma demanda puxada, ou seja, você sabe que você vai produzir uma peça só, você gera os seus estoques, ou seja, você repara que a quantidade necessária para a produção é exatamente aquela correspondente à unidade que você vai produzir, né? Então, ou seja, o mundo perfeito, naquilo que a gente entende como processo de produção, o ideal é que você trabalhe com uma produção puxada. Ou, se a gente quiser falar em inglês, make to order, ok? Bom, fazendo uma analogia do lago para a abordagem do JIT, né? Então vocês aí, só para vocês entenderem, imagine, ok, um lago onde tem vários perigos, né? Ou várias montanhas aí que podem afundar o seu navio, os recifes que afloram a água. Se você tem uma grande quantidade ali, no caso estoque, uma grande quantidade, vamos fazer, do volume de água, o seu navio, o seu barco fica protegido. Porém, olha só o desperdício que você tem de estoques. Você não precisaria usar isso tudo, porque aqui, olha só, até a distância que você tem da ponta aqui do Recife até chegar ao seu barco, você se protege usando mais estoques, certo? Sendo que, vamos imaginar, se você soubesse, né, primeiramente, os problemas que vão te afligir, né, seria operadores destreinados, retrabalho, problemas, né, entregas atrasadas ou defeituosas, refugos, né, produtos com quebra ou demanda interrompida, né, vamos imaginar isso aqui, a lista dos seus riscos, dos seus problemas, né, você usaria uma quantidade, né, menor de água para poder fazer com que um navio ou barco ultrapassasse, né, os riscos, a ponta do iceberg, sem ter que ter muito estoque. Vamos fazer aqui a analogia entre o volume de água e os seus estoques. Porém, você tem que saber os seus problemas, você tem que saber medir até onde isso vai, para que você tenha um volume que lhe permita navegar tranquilamente, apesar dos seus problemas estarem ali, né, te ameaçando, ok? Então essa é a analogia que a gente faz com relação aos estoques dentro de uma abordagem do JIT, ok, pessoal? Tá? Quais são as vantagens que o JIT traz, né? Então, ou seja, você fazendo, né, aplicando essa ferramenta do just in time, ou seja, o produto na hora que você precisa, na hora que é necessária, naquele exato momento onde você vai precisar, você consegue alguns benefícios para a sua produção. Primeiro, você tem lotes reduzidos, ok? Aquilo que nós vimos lá no gráfico anterior, né? Se você pegar aqui e a gente olhar, você vai ver que você trabalha com, né, lotes menores para você poder fazer a sua produção, certo? Recebimentos frequentes e confiáveis. Isso é fundamental dentro do JIT. Não adianta nada você querer aplicar um JIT e não ter um recebimento confiável. O que adianta você querer pôr uma ferramenta e desenvolver um fornecedor que está a 1000 km de você? Não, vai ser um risco, porque nesse transporte que ele vai fazer da sua matéria-prima até a sua fábrica, pode ter alguma interrupção. Eu já contei aquelas histórias para vocês do helicóptero, né,
a empresa onde que o grupo que eu trabalhava, uma das empresas precisou mandar de helicóptero um lote de para-brisas para uma automobilística, porque a produção dela ia parar. E ela trabalhava com um JIT, ela estava a 450 quilômetros de distância, certo? Então é isso que a gente tem que pensar também, tá certo? E isso implica exatamente na localização dos seus fornecedores. Para que você possa aplicar um JIT, desenvolver um JIT, você tem que levar em consideração também a localização dos seus fornecedores, porque isso vai ser importante lá na frente, tá? Desculpa. Lead times de fornecimento reduzidos, ou seja, lead times traduza por tempo de entrega, ou seja, no momento da entrega, tá certo? Então, você pode ter quantidades menores sendo entregues se você tem um vencimento frequente e confiável. Então, você não precisa trazer grandes lotes, você pode trazer lotes menores, tá certo? Um alto nível de qualidade também é exigido. Por quê? Para que não tenha a devolução por algum defeito. Se o seu material chegar com defeito na sua fábrica, ou seja, se uma matéria-prima não chegar adequada, você vai ter que devolver. E aí, você imagina, você lembra que você aplicando JIT, você quase não tem estoque. E aí você não teria essa margem de manobra para fazer uma substituição. Por isso que alto nível de qualidade é fundamental na aplicação do JIT. Tá? Também você vai restringir sua base de fornecedores. Por quê? Porque para você ganhar confiança, montar uma parceria. Nada adianta você ter um leque muito grande de fornecedores se esses fornecedores forem mais um, né? Ou você ser tratado como mais um. Então, você tem que desenvolver parcerias, ou seja, aqueles fornecedores que são realmente comprometidos com o seu processo, tá certo? De forma com que ele possa te fornecer isso de uma forma confiável, tá certo? Eu já disse também, as grandes montadoras, ela praticamente terceirizou até o objeto fim do negócio. Então você imagina o nível de parceria que essa empresa, essa indústria, principalmente a indústria automobilística, desenvolver com seus fornecedores. Ou seja, eles estão na linha de produção dela, ou seja, eles estão lá junto fabricando o automóvel. Então você tem que trabalhar com uma base reduzida, né? Informações comerciais, projetos de produção compartilhadas. Óbvio, se você também tem que aumentar a sua linha, criar uma nova fábrica, ou seja, vou desenvolver um novo modelo de veículo, um exemplo, ou qualquer outro produto, você tem que ter, né, essa parceria, essas informações comerciais, elas têm que ser compartilhadas com todos os elementos do processo, todos os elementos da cadeia de suprimentos, desde o fornecedor até o fabricante de embalagem, tá certo? Redução dos custos de aquisição. Obviamente, quando você aplica um JIT, você vai reduzir o seu custo de aquisição, porque você vai ter que comprar, né, uns lotes menores. E localização dos fornecedores é aquilo que eu falei desde o início, né? Então, ou seja, você tem na aplicação do JIT que pensar na localização dos fornecedores. Qual que é o ideal? Que eles estejam num raio máximo de 100 km da sua fábrica, que ele possa te atender num prazo máximo de 1 hora e meia, né? Basicamente é esse tempo hoje que as empresas estão adotando como estoque, para você ter uma ideia. Eu não tenho estoque para uma semana, para um mês, para 20 dias, eu tenho estoque por horas, né? E é o que as indústrias automobilísticas aplicam hoje. Elas fazem contratos com seus fornecedores de forma que ela tenha condições de receber isso de hora em hora, né? Para você chegar e ter uma ideia do nível de eficiência que isso chegou, tá certo? Bom, pessoal, só voltando um pouquinho aqui, tá? Então isso é o JIT, ou seja, a ferramenta Just in Time, tá certo? Caso vocês tenham alguma dificuldade, alguma dúvida no decorrer da aula, que vocês queiram, eu tenho meu e-mail lá, vocês já têm isso, vocês podem mandar os questionamentos para mim, certo? Ou mesmo no WhatsApp, eu também respondo para vocês, ok? Não garanto que eu responda imediatamente, mas com certeza eu vou ler e vou te responder, você não vai ficar sem resposta. Pode me contatar e a gente vai
responder a cada dúvida que vocês tiverem, tá certo? Por isso que é importante também vocês lerem esse material e não ficarem restritos, pessoal, a simplesmente a aula. Façam pesquisas, digitem, vejam empresas que apliquem o JIT para que vocês tenham uma gama maior de informações a respeito, tá bom? Obviamente, por ser uma aula virtual, a gente está acelerando um pouquinho, tá certo? Se eu estivesse aqui com vocês, talvez a gente pudesse estar interagindo um pouco melhor, mas não por isso vocês vão ficar com dúvida, ok? Combinado? Então, vamos fazer desse jeito. Qualquer dúvida com relação a isso, vocês podem me questionar e eu respondo para vocês em seguinte, ok? Bom, essa é a ferramenta do JIT. Agora, tem uma mais bonitinha ainda, que é chamada de Kanban. Você já deve ter ouvido falar. É uma palavra japonesa também que significa literalmente cartão ou sinalização, tá certo? O que é um Kanban, né? O Kanban ele também só vai funcionar se você tiver um JIT aplicado à sua produção, tá? Se você tiver uma produção também puxada, que é uma ferramenta que vai te ajudar. Então vamos lá. Começando com o significado. É um termo de origem japonesa e significa literalmente cartão ou sinalização, tá certo? É um conceito relacionado com a utilização de cartões, pode ser post-its, para indicar o andamento dos fluxos de produção em empresas de fabricação em série. Isso é importante também, ok? Se você tem uma linha que produz em série, o Kanban se aplica literalmente a esse sistema, tá certo? Como é que funciona? Nesses cartões são colocadas indicações, só um minutinho pessoal. Vamos lá. Nesses cartões são colocadas indicações sobre uma determinada tarefa, por exemplo, para executar em andamento ou finalizar, tá certo? Então, basicamente, vai funcionar assim. Só um minutinho. Imagine um quadro, tá? Onde você tem, né, uma divisão desse quadro em a fazer, sendo feito e feito, tá? Ou como eles falam em inglês, to do, doing ou done, tá certo? Então, ou seja, nesse quadro você vai, né, através, pode até separar ele por cores, né, os post-its a fazer pode ser, por exemplo, amarelos, uns pode ser verdes, outros podem ser cor-de-rosa, vermelhos, isso cada um vai determinar a melhor forma. Nesse quadro você vai relacionar aquilo que tem que ser feito, quem vai fazer e qual, em que momento ele está, em que momento ele vai ser feito. A partir do momento que ele sofreu uma transformação, uma ação, você muda ele, essa ficha ou esse cartão, você muda ele do lado do quadro onde, por exemplo, você está fazendo. Imagine que aqui é a parte onde todas as tarefas têm que ser feitas, né, em determinado momento. Aqui aquelas que, por exemplo, já estão sendo feitas. E aqui no finalzinho já é onde você já acabou de fazer. Então, você sabe que uma tarefa que está ali, ela praticamente já está finalizada. Aqui está fazendo e aqui ainda tem que fazer, tá certo? Você pode ordenar ela por numeração também, ou por letras, de forma que determine a sua prioridade naquilo que você tem que fazer, ok? Então, esse é o Kanban. A utilização do sistema Kanban permite um controle detalhado da produção, com informações sobre quando, o quanto e o que produzir, tá certo? Você pode colocar lá e vai especificar isso. O método Kanban foi inicialmente aplicado em empresas japonesas, sempre eles, de fabricação em série, está estreitamente ligado ao conceito de just in time. Ou seja, o Kanban ele age junto com o just in time. Tá? Por isso que essa aula é Just in Time e Kanban. São duas ferramentas que você aplica e aí onde você tem um diferencial. E de novo, quem é que desenvolveu isso, né? Quem idealizou? Foi de novo a Toyota. A Toyota, na verdade, era uma referência em ferramentas de gestão
principalmente no tocante a essa parte de Lean Office, ou seja, Lean Production, ou seja, produção enxuta, uma produção onde você utiliza os menos recursos possíveis com a máxima de eficiência, tá certo? Então a Toyota foi inovadora nisso e ela, vamos dizer assim, foi a que criou essas ferramentas para o mundo, tá certo? Então ela foi responsável pela introdução desse método devido à necessidade de manter um eficaz funcionamento do sistema de produção em série, tá certo? Então é importante isso aí vocês saberem também de onde se originou, né? A palavra Kanban vem do japonês, tá? O Kanban se divide em duas partes, tá? Você pode ter o Kanban que é feito usado principalmente o de produção e o de movimentação, tá? O de movimentação notifica os diversos setores de produção de uma linha para quando realizar determinada ação ou quando esperar pela ordem subsequente. Então você imagina aquele quadro, né, aquele que eu falei, e aí você vê lá um cartãozinho sendo colocado em um determinado momento. Naquele ponto lá, você sabe que uma produção, que uma parte da produção, ou seja, uma ação, ela tem que ser executada, tá certo? Um outro tipo muito utilizado de Kanban, e que pode ser, ter muitos usos também além da produção em série, é o de Kanban de produção, tá? No Kanban de produção colocam-se murais ou software semelhantes no espaço para que se possa ser visualizado por todos os funcionários responsáveis por desempenhar aquelas ações naquela linha de produção, tá certo? E esses murais, como eu disse, eles podem ser divididos em 3 seções, como por fazer, to do, doing, fazendo ou execução, e o done, feito ou concluído. Mais seções ainda poderão ser possíveis, de acordo com a especificidade de cada atividade organizada dentro do Kanban, tá certo? Então, você pode, em um determinado momento, vamos imaginar aqui, tá? Vamos pegar a sala de aula, onde a gente está. O que eu estou fazendo? Eu não estou dando a aula de Kanban, de Just in Time. Então, se eu tivesse um quadro de Kanban aqui, eu ia colocar um post-it ali, tá? Na parte fazendo, executando, professor Guerra, tá? Naquele momento ali, tá certo? E se eu tenho aqui a outra aula, por exemplo, aula de PCP, que nós vamos ver, né, nas próximas aulas, ali a fazer. E eu tenho uma aula ali, gestão de estoque, ou naquela parte ali, métodos de endereçamento, aonde é a parte que nós já fizemos, né, as aulas que nós já assistimos, então as aulas que já foram feitas. Então você dividiria esse quadro ali, você saberia o que você vai fazer, o que está sendo feito, quem vai fazer, em que momento e aquilo que já foi executado, tá certo? Então isso que funciona no Kanban. Obviamente o início dele foi um pouco assim, meio empírico, ou seja, trabalhando ainda com cartãozinho, com um quadro. Isso existe ainda. Só que hoje, né, nós estamos já evoluídos, existem softwares que você aplica o Kanban. Então todo mundo consegue ver no seu computador uma fase do processo de produção. Você não precisa ir lá na fábrica olhar o quadro. Até tem, mas o gestor, por exemplo, que está lá na sede a 1000 km da fábrica, ele pode estar acompanhando o processo de produção através de softwares onde são alimentados, né, por pessoas ali, de cada uma da tarefa, e ele pode saber em que momento a fase de produção se encontra. Ok, pessoal? Tá? Em cada uma das sessões são adesivados ou registradas eletronicamente, com aquilo que eu acabei de falar, as ações recorrentes à produção daquela empresa. Então, ou seja, você pode ter isso também de forma eletrônica ou de forma mais literal. Nos papéis ou arquivos costuma existir uma breve descrição da atividade a ser realizada, o horário de entrada e preferencialmente um horário limite ou referência para a saída, o nome do colaborador responsável por desempenhar aquela função. Ou seja, nesse cartão, nessa ficha, tem que ter todas as informações. Porque vamos imaginar o seguinte: eu trabalho lá, meu turno está acabando, eu estou saindo para ir embora.
vem outra pessoa que está ali, que vai me render, aí nem precisa saber o que eu estava fazendo. Eu não tenho que explicar para ele, olha, você vai ter que fazer isso, ó, faltou isso aqui na máquina, ou precisa fazer isso. Não, já está tudo detalhado ali no quadro do Kanban, tá certo? Se não houver o quadro físico ali, ele tem um computador onde ele vai visualizar as ações que têm que ser tomadas no que já foram feitas. Ok, pessoal? Então é isso. Bom, e ali, como eu falei para vocês, né? Então, cada ficha ele tem uma descrição detalhada daquilo que tem que ser feito, o nome da pessoa que vai fazer, o tempo de execução, que hora que vai começar, que hora que tem que terminar, tá certo? É assim que funciona, tá certo? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula, tá certo? De novo, eu peço para vocês consultarem o material de vocês que já foi disponibilizado, ok? Todas as dúvidas que vocês tiverem com relação a essa aula, vocês me contatem por e-mail ou por WhatsApp, tá certo? Eu vou responder cada uma das questões de vocês. E assim, bom, novamente, enquanto perdurar essa situação um pouco delicada que nós estamos passando, a saída vai ser essa, né? Fazer as aulas virtuais para vocês, para que vocês também possam estar acompanhando, ok? E não ficar simplesmente sem aula, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, foi um prazer mais uma vez e a gente vai se ver aí. Obrigado, pessoal, tchau!